Fala pessoal, tudo bem? Professor Otávio aqui, professor da área de Geografia do ICL Preveste, e hoje a gente vai comentar sobre a resolução de exercício do simulado 2 na segunda fase. Tem uma questãozinha aqui da minha frente, da frente física, né? E aí, consequentemente, nós vamos conversar sobre ela, tranquilo? Então vamos lá. Primeira questão aqui, ó. Rochas são agregados naturais de grãos ou de outros minerais. São formados por diferentes processos e, consequentemente, dentre esses processos aí, podendo ser classificadas como sedimentares, metamórficas e magmáticas. Então, nós temos aqui os três tipos sendo conversados com vocês, tá? Fazer bonitinho, né? Fazer assim, ó, ondinha, bonitinho, pronto. A partir dessas afirmações, responda. Olha só. A. Quais as principais diferenças entre rochas sedimentares e as magmáticas? E ainda, como se forma uma rocha metamórfica, tá? Isso aqui, quando você tiver uma segunda fase de vestibular, você precisa ter, dentre essa capacidade de análise, uma boa discussão, né? Você precisa aqui argumentar os principais pontos. E os principais pontos para um bom argumento dentro da geografia, em termos de resposta, é você pegar um aprofundamento nas palavras-chave, né? Nas palavras-chave. Então, você vai pegar uma palavra da qual ela consiga explicar bem para você aquilo que, consequentemente, ela está conversando, né? Então, vamos lá. Quais as principais diferenças entre uma rocha sedimentar e uma rocha magmática? Ora, coloquei para você uma respostinha escrita aqui bonitinha. As principais diferenças é que, consequentemente, nós temos aqui a diferença entre elas é que, pelo processo de formação, quanto por suas características físicas, né? As rochas magmáticas, portanto, elas vão, consequentemente, se formar pela solidificação do magma, seja interno ou seja externo, mas no caso aqui é no interior da crosta, né? Que são as ígneas, ou no exterior, quando saem, que são as vulcânicas ou extrusivas, conversamos delas. Também são denominadas de rochas cristalinas, quando elas já estão no processo final de enrijecimento, endurecimento, tá? Agora, as rochas sedimentares, elas se formam a partir de compactação e cimentação, são duas palavras bem importantes, por isso que eu as deixei aqui para você, dos sedimentos provenientes de rochas pré-existentes que foram sofrendo a ação dos agentes do intemperismo, tá? Então, temos um fator específico aqui. E são menos resistentes, e dependendo da origem dos sedimentos que se formaram, elas podem inclusive se originar com diferentes extratos e até mesmo colorações. A coloração, ela é uma associação direta com os estratos, ok? Então, podemos ver dentro dessa linha de estratos aqui uma base mais específica para a gente poder conseguir compreender aquilo que está sendo colocado, tá? Então, deixa eu só colocar para você aqui. Respostas A e B. Beleza? E em cima disso, elas poderão ter até características combustíveis, né? Como o fato, por exemplo, do carvão, né, natural. Mineral, aliás, perdão. Vamos para B. Como se forma uma rocha metamórfica? As rochas metamórficas são resultados da transformação de rochas pré-existentes, tá? Então, devemos ter aqui rochas já pré-existentes no local, para que você, consequentemente, tenha um metamorfismo ocorrendo ali e possa gerar diretamente a formação de uma nova rocha. Essas, ao passarem por determinados processos geológicos, tá? Que são responsáveis, sobretudo, pelo aumento da pressão e temperatura dessas rochas, sem que os minerais que as compõem atinjam um dos pontos de transformação da rocha, que é a fusão, tá? Uma vez que acontece isso, nós ainda temos a transformação em novas rochas, tá aqui, né? E, consequentemente, com arranjos estruturais diferenciados dos originais. Isso aqui só mostra para a gente, dentro do caso que a gente está lendo, que a gente está vendo, só mostra para a gente
que existe a necessidade de uma componência, de uma característica direta entre os fatores principais que vão envolver diretamente uma resposta, uma análise entre esses tipos de gerações de rocha, tá? Então, praticamente tudo isso que eu fui grifando para você são palavras-chave, que na hora que o seu corretor ele for ler a alternativa, aliás, a sua resposta, né? Dentre as alternativas que ele tem disposto no gabarito, ele vai recorrer bastante a essa complementação-chave. Então, é interessante você entender que essa base de palavras-chave, ela resulta diretamente num ponto que pode ser bastante interessante para a gente, consequentemente, ver uma alternativa capaz, né, mais importante aqui, para a gente, consequentemente, chegar numa resposta bacana, legal. Tá joia? Até mais!